bora continuar com o volume 1 da história dos Guardiões do Tempo aqui. Bora lá. Continuar onde eu parei para você conseguir dormir. Bora lá. Vou falar um pouquinho falando e sussurrando, tá? O Tenente Vance não pode deixar de perceber a consternação dos garotos ao ouvirem sobre o estado de seu próprio planeta e do que as gerações futuras, apesar de todas as maravilhas que iriam edificar, haviam feito com a Terra. Não, Eduardo, continuou o tenente em tom sério. Mudar a base do governo da Terra não resolveria nossos problemas. Muito pelo contrário, só acarretaria a queda final do Império. Então, qual a resposta? Perguntou Rogério. Para mantermos a liderança, teríamos de criar algo fenomenal, algo que impressionasse todos os povos da galáxia. Alguma coisa nunca antes realizada e que fosse impossível para qualquer outra espécie ou povo. Este seria o único modo de cobrar um prestígio. Para tanto, há 10 anos foi criado o projeto Terra Nova, destinado a criar artificialmente um lugar para a central do governo e, ao mesmo tempo, fornecer o necessário para recuperar totalmente o nosso planeta. Nossa, recuperar o planeta, isso é possível? Perguntou Cissa com brilho nos olhos. Como disse, nossa ciência e tecnologia são extremamente avançadas, mas mesmo assim é uma tarefa monumental. Perdão. E onde chegamos com isso tudo? Questionou Duda. Chegamos ao Dr. Leidor e sua máquina, a penúltima fase do projeto Terra Nova. Dr. Leidor, quem é esse? Esse, Rogério, era o salvador do Império. Era? Perguntou. Por que não é mais? Sim, o que aconteceu com ele? Disse Cissa apressadamente. Ele desapareceu sem deixar o menor vestígio. Ele e sua invenção. Ele foi raptado? Perguntou Duda. Acreditamos que não. Leidor trabalhava num diminuto planetoide do sistema Alpha Centauri, o mais próximo da Terra e o primeiro a ser colonizado. Ele se comunicava regularmente com o alto comando do Império e o sistema era muito bem protegido. Recentemente recebeu uma mensagem na qual ele dizia que se encontrava em grande perigo, que iria esconder sua aviação e refugiar. Esconder onde? Ele não disse? Não, Duda, ele não disse. Pelo teor da comunicação, acreditamos que ele se achava pressionado por interesses contra a Terra e que teve a vida ameaçada. Ora, disse Rogério, por que ele não chamou por socorro? As instalações do projeto Terra Nova são as mais bem guardadas de todo o Império. Leidor deveria temer alguém dentro do próprio alto comando. Por isso, não sabia em quem confiar. O certo é que ele e a invenção desapareceram. Certo, mas o que isso tem a ver comigo? Indagou Duda. Por uma questão de segurança, a máquina do Dr. Leidor só seria acionada com leitura completa do DNA de seu criador. Esse mecanismo é tão avançado que nem é possível utilizar um clone. Clone? Vocês clonam pessoas? Perguntou Cissa espantada. Sim, é algo corriqueiro, voltado a aplicações de medicina. Certo, disse Duda com impaciência, pouco interessada em história de clones naquele momento. Mas como afinal entro nessa história? Você disse que precisava da minha ajuda. Por quê? Quando Leidor enviou sua mensagem, ele deixou uma série de pistas para encontrarmos a máquina. Todavia, não deixou pista nenhuma sobre seu paradeiro. Só podemos supor que esteja junto à sua invenção, mas não temos certeza. Estamos prontos para procurar a máquina, mas sem Leidor ele tem pouca valia. O Tenente Vance demonstrava preocupação e ansiedade quando continuou. Com a possibilidade de contar com um clone para acionar a máquina, foi iniciada uma pesquisa nos computadores centrais do Império, com o objetivo de encontrar uma sequência de DNA que fosse idêntica, o mais próximo possível de sequência de Leidor, e a resposta foi você, Eduardo. Eu? Perguntou Duda, visivelmente espantada. Ele? Perguntou Cissa e Rogério ao mesmo tempo. Sim, você mesmo. De acordo com os computadores, você é como que um clone natural de Leidor. Ou melhor, Leidor é um clone natural seu. Algo que deve ocorrer raríssimas vezes na natureza. Espera aí, disse Duda com raciocínio a mil. Então, esse tal de Dr. Leidor é meu descendente? Sim, ele é seu descendente. Nossa! Exclamou Duda, boquiaberto. Quer dizer que esse tal inventor é o sei lá que neto Duda? Sim, podemos colocar nesses termos. Por que o espanto?
Todos vocês têm descendentes no futuro, não é lógico? E por isso, Eduardo, que precisamos de sua ajuda. Pelas atuais circunstâncias, só você pode acionar o mecanismo que salvará a Terra e todo o Império Galáctico. Duda se achava chocado, maravilhado, surpreso e amedrontado tudo ao mesmo tempo. Era impossível absorver toda a magnitude daquela história e suas implicações. De uma vez só, aquele estranho Tenente Voz não só falava do planeta inteiro, mas falava da galáxia inteira, de impérios, povos estranhos e de mais de 2600 anos no futuro. Mesmo quando se referia ao passado dele, aludia às épocas centenas de anos à frente de Duda e da data atual corrente. Isso era suficiente para qualquer um ficar tonto e desnorteado. Tem uma coisa que ainda não entendo. Se é possível vocês viajarem no tempo, por que não voltaram um dia ou uma semana antes do Dr. Leito desaparecer? Bastava pegá-lo e levá-lo para a data do futuro ele mesmo e acionaria a máquina. Ninguém no seu tempo pensou nisso? Questionou Duda, certo que havia encontrado uma solução bem mais simples para o problema. Vos sorriu, divertido pela linha do raciocínio de Duda. Foi a primeira coisa que fizemos. Só que o Dr. Leito do dia anterior ao desaparecimento era um clone. Um clone? Perguntou Cissa. Sim. E o Leido de uma semana antes também. Todos os Leidors desde o seu nascimento. Mas como isso é possível? Nunca existiu um Leidor original? Não sabemos o que dizer. Leidor trabalhou nos primeiros projetos de mecanismo para se viajar no tempo. Ele deve ter se aproveitado desse conhecimento para distribuir os clones. Ainda somos iniciantes em viagens temporais. E não sabemos quais são os impactos de uma interferência maior no passado. Não podemos simplesmente invadir o hospital em que Leidor nasceu. No instante do parto, raptá-lo, preservá-lo, pois isso causaria um distúrbio na história. Se Leidor não tiver desenvolvimento natural, pelo qual passou ao longo dos anos, é bem provável que ele nunca construa sua invenção. Esse é um ponto por demais delicado. E quanto à máquina? Em vez de procurar, vocês poderiam ao menos trazer a invenção de alguns dias antes, não? Perguntou Rogério. Também pensamos nisso, mas todas as máquinas que encontramos ao longo da linha do tempo eram falsas. As máquinas também? Isso aqui me sai muito bem arrumado, disse Duda. Portanto, como pode ver você nessa única saída? Duda olhou para Cissa e para o Rogério antes de fazer a pergunta que estava lhe martelhando no cérebro. No entanto, não tinha certeza se queria mesmo ouvir a resposta. E o que você quer que eu faça? Vos era um soldado e, para ele, a melhor maneira de dizer algo era para ser direto e sem rodeios. Quero que você venha comigo para o futuro e acione a máquina enquanto encontrarmos. Embora já desconfiasse, ainda assim, Duda ficou abismado com a resposta. Você quer que meu irmão vá? Você quer que ele vá? Perguntou Rogério praticamente junto com a Cissa. Olha, não sou só eu quem quer. É todo o povo da Terra. E muitos outros povos do Império também. Se a Terra cair, a galáxia se tornará um caos. Mas há tantas coisas que devemos considerar, começou Duda, hesitante e confuso com a ideia. Deve haver milhões de coisas que não entendemos, até as mais simples corriqueiras. A língua, por exemplo, como faremos para nos comunicar? E essa busca? Toda essa loucura deve levar um bocado de tempo. Nossas férias não duram uma vida toda. Como eu vou fazer com uma escola? Ou explicar para meus pais e o tio Benê, que daqui a pouco estará de volta? Não posso simplesmente sumir do planeta e não se preocupe com isso, Eduardo. Interrompeu o tenente de voz. As coisas são mais fáceis do que imagina. Você não terá problema de tempo algum. Pois quando retornarmos para cá, podemos voltar um segundo depois de termos partido. Esta é uma das vantagens de viajar no tempo. Não se perde tempo algum. Entre o início e o fim da jornada, quanto às dificuldades que citou, você receberá um treinamento mental básico, que vai lhe ensinar língua falada na galáxia e várias outras coisas. Isso leva apenas alguns minutos. Além disso, também será treinado em atividades tecnológicas avançadas, o que vai lhe possibilitar até pilotar uma nave igual a esta. Duda regalou os olhos. Pilotar uma nave? Mas ele não sabe nem dirigir. Quanto mais pilotar uma nave, disse Rogério. Duda virou-se zangado para Rogério. Que história é essa que eu não sei dirigir? Eu sei dirigir muito bem. Tatu. Eu dirijo o trator lá do sítio do vovô. Tatu é seu nariz. E você chama de dirigir anda em linha reta por 1,5 m com um trator velho?
Você se surpreendeu com a reação dos outros garotos, não compreendendo o que causara naquela situação. Calma, garotos, calma. Qual foi o problema aqui? Ih, não adianta, seu Vans. Quando esses dois começam, ninguém sabe quando vão parar. O tenente Vans olhava desolado para o bate-boca, pelo jeito aquilo ia longe, mas com certeza não levaria a lugar algum. Bom, então está certo, disse ainda desconcertado. Já que vocês querem brigar e não me ajudar, eu vou embora e... Ei, quem disse que eu não vou ajudar? Perguntou Duda, parando o bate-boca no mesmo instante. E quem disse que eu estava brigando? Perguntou Rogério, também parando a discussão. O tenente Vance realmente não entendia aquela reação, mas perguntou satisfeito. Bom, então você vai? Duda olhou para o Rogério e para a Cissa e depois se voltou para o tenente Vance e abriu um largo sorriso. Mas é claro que sim. Você acha que eu ia perder uma chance dessa? E tem mais. A Cissa e o Rogério irão com a gente. Nós iremos? Perguntou Cissa e o Rogério ao mesmo tempo. Eles irão? Perguntou o tenente Vance junto com os dois. É, vocês sim. Eles. Respondeu tudo para todos ao mesmo tempo. Por que não? Se posso ser treinado, como você disse. A Cissa e o Rogério também podem. E se vamos voltar para cá, um segundo depois de partir, eles também não terão problemas em ficar no futuro, certo? Além do que, se você não aceitar, não irei, disse cruzando os braços. A lógica de Duda fora exemplar e o tenente Vance achava que a teimosia dele também seria. A bem da verdade, nada o impedia de levar mais pessoas do que imprevisto. Está bem, então, se todos estão de acordo, vamos partir. Só mais uma pergunta, disse Duda, visivelmente curioso. Se você viajou no tempo, pode precisar de mim para acionar a máquina. Por que vi essa época? Você poderia ter feito contato comigo quando eu já fosse adulto ou coisa parecida, não? O tenente se surpreendeu com a pergunta, embora o motivo fosse bastante simples. Ele sorriu quando respondeu. E quem falou que não tentamos? Acontece que você não aceitou, preocupado com os problemas da vida adulta. Para dizer a verdade, você não acredita muito em nós. Não acreditei, mas como? Você acha que algum adulto iria acreditar em nossas histórias, mesmo se vendo uma nave, e aceitar viajar pouco mais de 2.600 anos ao futuro? Não, Eduardo, embora não seja científico e precise depois de certa idade. As pessoas perdem grande parte da capacidade de sonhar e de viver com intensidade. Só enquanto vocês foram puros de coração e acreditarem na vida em todas as possibilidades e que acreditarão no futuro e estarão dispostos a lutar por ele. Vocês ainda não estão na idade em que o futuro pertence a vocês e mais ninguém. A nave ainda flutuou, por alguns instantes, sobre as águas do lago como um majestoso animal adormecido. A seguir, inclinou-se para cima, ganhou velocidade e subiu. Em poucos segundos, desapareceu em meio às estrelas. É isso aí. Espero que você consiga dormir com essa historinha bem calminha. Próximo terá a parte 2, que é capítulo 2, próxima parada, ano 4612. Vai ser o próximo vídeo, tá? Espero que você tenha gostado. Vá dormir bem. Obrigado. Thank you, gracias, xexê, arigato, grazie, messi, terimakasi, salamat. Até!